Ok. Para quem não me conhece, sou Soraya Nishi, formada pela USP São Paulo, fiz minha especialização na PCD Central, credenciada em Invisalign em 2011, sou palestrante e consultora clínica agora da Team One, e em 2013 a 2017 fui da Align Technology do Brasil. Todos os webinars da Team One, eles ficam com link lá na bio, no Instagram da Team One, é team1.one. Para quem já assiste os nossos webinars, então já tem acesso direto, recebe uma mala direta com link, e para quem não assiste, então, aqui é o local de acesso já direto para as inscrições dos webinars. Os webinars agora estão na plataforma do Zoom, já tem as três aulas que a gente já está na plataforma Zoom, e aqui as datas dos próximos webinars de junho, 8 de junho, que será à noite, às 19 horas, e dia 22 de junho, que será no horário do almoço, 12h30, como o de hoje. Eu vou falar um pouquinho dos cursos agora em andamento da Team One. A Team One é uma empresa da área de educação, principalmente com o setor com o sistema Invisalign. É uma empresa já com muita experiência, com muito know-how, e a gente apresenta alguns cursos para você. Esse curso que vai ser lançado, que vai iniciar hoje, então 25, 26 e 27 de maio, Step One, é um curso com a Elaine Takehara e comigo, que tem como objetivo aprimorar o conhecimento técnico de vocês com o sistema Invisalign, estudar os pontos de atenção do planejamento virtual, trabalhando então todas as maloclusões, né? Então classe 2, classe 3, mordida aberta, mordida profunda, e detalhar bastante a parte da biomecânica com alinhadores e fornecer para vocês uma segurança maior para poder revisar e aprovar os clean checks. Então, são três módulos, 3 dias de 3 horas por aula, online, e as aulas vão ficar gravadas por um período de 90 dias após o término do curso, ok? Não precisa baixar nenhum software, é a plataforma ao vivo. Esse curso é o curso do Study Club. Ele também vai ser lançado em junho, é um curso de 3 meses, então junho até agosto, já estamos na 4ª turma, na 4ª edição desse curso, é um curso com a Elaine Takehara, a Ivana Amaral e comigo, são 18 encontros para desenvolver o setup de clean check, o treino das ferramentas em 3D, falar um pouco sobre IPR, sobre attachments, detalhar a finalização, a terapia auxiliar e muitos casos clínicos para ilustrar essa teoria. Todas as aulas elas são revisões de clean check dos alunos, estamos com algumas vagas limitadas, temos ainda vagas para essa 4ª edição, né, um desenvolvimento mais clínico, também é um curso online. Então, ele é extensivo de 3 meses de duração, ele vai abordar vários tópicos clínicos em relação ao sistema Invisalign. Nós, palestrantes, somamos mais de 1000 casos na IDS, todas as aulas ao vivo têm revisão de clean check dos alunos, os alunos trazem os clean checks e a gente revisa juntos. As vagas são limitadas para garantir o melhor aproveitamento da turma e elas são gravadas e vão ficar disponíveis até outubro de 2021. Olá pessoal, eu sou Maristela Chaim, sou ortodontista há 36 anos e eu estou encantada com o curso que fizemos, o Study Club número 1, que eu fiz parte, com as professoras Ivana, com a Elaine Takehara, com a Soraya Onishi. Perfeito, maravilhoso, um conteúdo fantástico e muito aprendizado. A vontade que dá é de repetir e fazer todos os Studies Clubs que estão por vir por aí. Eu recomendo muitíssimo esse curso, não percam. Quem quiser trabalhar com alinhadores, não deixe de fazer esse curso. Entre lá na Team One e se inscreva. Que fofa, Maristela, obrigada. Mas Maristela fez o Study Club da turma 1 e trouxe aí para vocês o depoimento. Tem a Elizabeth da turma 3. Usei o TPS no início, porém para aprender e nos tornarmos mais independentes e confiantes no clean check, o ideal é ao vivo com o expert e você aprende muito e poder trocar ideias sobre cada caso. Já assisti webinars, cursos, lives, mentorias de diversos professores, mas gostei muito do formato do Study Club e recomendo para todos
alunos que querem aprender com seriedade. Obrigada também, Elizabeth. E a Marlene, faço parte da segunda turma do Study Club, minha curva de aprendizado deu um jump, doutora Zelane, Soraya e Ivana são incansáveis, atenciosas e com muita experiência. As aulas são didáticas e interativas. Me sinto mais segura para fazer uma prescrição mais previsível. Super agradecida. Obrigada também pela confiança, viu, Marlene? E aqui o curso presencial com a doutora Ivana Amaral e o doutor Maurício Casa, é um curso pós-credenciamento, né, uma jornada pós-credenciamento em Invisalign, onde aborda a rotina de primeira consulta, a rotina de evolução de tratamentos, o hands-on com o scanner, o iTero, a demonstração e confecção de attachments, a execução de IPRs, as dicas do dia a dia do uso do programa CleanCheck e as dúvidas gerais. É um curso presencial que será o próximo agora, dia 11 de junho, na sede da Team One, aqui no Itaim, em São Paulo. Hands One. E aqui também um curso presencial, né, com treinamento presencial do programa CleanCheck. É um curso que será dado pela Elaine Takehara e Maurício Casa, aqui dia 18 de junho, também na sede da Team One, no Itaim, em São Paulo. E aí onde vocês vão treinar, levar o computador de vocês e decifrar o uso das ferramentas e treinar a execução dos planejamentos no sistema Invisalign. Todos esses cursos que eu falei agora têm parceria com a Abralo Digital. Para quem é afiliado tem 20% de desconto sobre esses cursos, e para quem também já é aluno da Team One tem esse desconto. Aproveite esse benefício para fazer sua inscrição. Eu vou entrar então agora na parte, a Camila colocou ali o link para os cursos, para vocês poderem acessar esse portfólio de cursos que a gente apresenta. Espero que vocês possam aproveitar e aprender conosco. Invisalign, então, trabalha com alguns produtos, né, e separados, então, por modalidades. A primeira modalidade é o Invisalign Express, que compreende 7 pares de alinhadores. É um tratamento apenas para pequenas movimentações, uma recidiva de um tratamento ortodôntico, pode ser solicitado de um ou para ambos os arcos, né, e isso tem uma diferença de custo sobre esses dois tipos de tratamento, ou single arch ou double arch. E aquilo que você faria em tratamento convencional em 3 meses e meio. Ok? O Invisalign Lite já é a segunda modalidade, ela tem o dobro de alinhadores, então tem 14 alinhadores, 14 pares de alinhadores, também pode ser solicitado para 1 ou 2 arcos, e também vai variar o custo. E já compreende, então, apinhamentos um pouco maiores, de 2 a 4 milímetros de apinhamento, expansão, uma pequena correção de um canino em classe 1, através de IPR. Essa modalidade, ela tem direito a um alinhador adicional subsidiado, então sem custo, já inserido no pacote, e também tem direito a mais um alinhador já com custo. A próxima, então, modalidade de vocês, do sistema Invisalign é o Moderate. A gente trocou aqui a imagem, mas é o Moderate, é uma modalidade relativamente nova, são 20 pares de alinhadores, então já é um tratamento que compreende uma maior correção anteroposterior, né, apinhamentos, expansões, uma mordida profunda, dependendo do padrão facial do paciente, aquilo que a gente pode resolver em até 20 pares de alinhadores. Essa modalidade também ela pode ser solicitada ou para um arco ou para ambos os arcos. No Moderate também tem o direito de um alinhador adicional, um jogo de alinhadores adicionais sem custos, e durante o período de 3 anos solicitar ainda, a partir do segundo ano, alinhadores adicionais com custo adicional. E a modalidade mais completa da Invisalign é o Invisalign Comprehensive, que é o número ilimitado de alinhadores por um período de 5 anos. Dali estão inclusas todas as maloclusões que você pode tratar e solicitar alinhadores adicionais durante esse período. Temos ainda um outro produto,
que é o Invisalign First. O Invisalign First é um produto direcionado, então, para crianças. Aqui diz do período de idade de 6 a 10 anos. Não se atente tanto para a idade do paciente, mas sim com a situação dentária. Normalmente é uma dentadura mista, no período transicional ou intertransicional, onde a gente tem os 4 incisivos permanentes, né, tanto superiores quanto inferiores, e a gente tem os primeiros molares permanentes. Essa seria, então, os critérios de envio de um paciente Invisalign First. Eu tenho 18 meses para trabalhar com esses pacientes, e dentro desses 18 meses eu posso solicitar alinhadores adicionais sem custo adicional, então faz parte do pacote, ok? 18 meses para trabalhar. E o que a gente faz? O que é indicado pedir para um Invisalign First? Normalmente é aquilo que você vai fazer numa ortodontia interceptadora. É uma expansão, é um descruzamento de uma mordida, é um fechamento de uma mordida aberta, é o apinhamento anterior, lembrando sempre do cuidado com a angulação das raízes dos incisivos laterais, ok? Solicitado, então, o Invisalign First, eu tenho direito a solicitar o Comprehensive Fase 2, né? Quando? Quando eu já tiver com toda a dentadura permanente, então eu trabalho ali na fase 2 como se fosse uma ortodontia corretiva, e aí eu tenho 3 anos para solicitar alinhadores de uma maneira ilimitada e por mais 2 anos, completando dali os 5 anos, pagando os alinhadores adicionais. E o produto Vivera, que é o produto das contenções Vivera, né, da Invisalign. Então, são 3 alinhadores de contenção, né, e que pode ser solicitado para pacientes Invisalign, como também para pacientes que você tratou de maneira convencional aí no seu consultório, tá bom? A possibilidade de pedir Vivera superior ou inferior, ou ambos os arcos. E quando a gente pede ambos os arcos, então vem 6 contenções Vivera. Daí, esse é o portfólio, então, do tratamento com o sistema Invisalign. Passando à frente, dentro da Team One, que é uma empresa de educação, então focada já com know-how para tratamentos Invisalign, como que a gente pode solicitar um serviço de plano de tratamento, Treatment Planning Service, com a Team One? Como é que a gente faz isso? A gente entra no site, é no site.team1.one/tps, faz um breve cadastro, gerando então um login e uma senha, o login normalmente o e-mail de vocês, e feito esse breve cadastro, vocês têm acesso então a esses 2 serviços, a avaliação de caso e revisões de Clean Check. Dentro das avaliações de caso, é um serviço totalmente gratuito e toda essa comunicação com os consultores da Team One é feita através da plataforma. Então, avaliações de casos é um serviço gratuito, revisões de Clean Check, o valor vai variar de acordo com a quantidade de casos que você vai enviar naquele mês. Em relação às mudanças que tivemos no TPS, mudanças para melhor, sempre para melhor. Então, toda a comunicação agora com o consultor é feita a partir da plataforma, não mais por e-mail. Então, para você saber o status daquele seu caso, que você pediu a revisão de Clean Check, tudo isso vai estar dentro dessa plataforma. E até 3 dias, o consultor entra em contato com vocês através dessa plataforma e deixa lá sinalizado se já está ok a revisão, se já está feita a avaliação, e você checa, então, o resultado dentro da plataforma. E como que a gente solicita, então, a avaliação de caso? Você já fez o cadastro, né? Entrou no site e você clicou ali em avaliação de caso, lembrando que é um serviço gratuito. Entrou nessa página, você vai colocar a queixa principal do paciente, a pergunta ou a dúvida que você tem a respeito desse caso e inserir dentro desse odontograma, que é igual ao que você preenche na prescrição do sistema Invisalign, as fotografias, pode inserir as radiografias também e fazer o seu questionamento. Tudo isso dentro da plataforma e as respostas virão também através dessa plataforma. Esse é um caso que eu recebi por TPS também, de um paciente jovem, de 21 anos, e a queixa principal dele é a mordida aberta, né, de não poder encostar os dentes anteriores. Então, pelas fotografias, pessoal, a gente consegue já visualizar um perfil tendendo a um perfil convexo, né, um crescimento mais vertical, um affine mais elevado, um leve forçar dos lábios para o vedamento labial, um sorriso gengival,
um aumento, então, da altura maxilar. Eu tenho um classe 1 do lado esquerdo, tanto de molares quanto de caninos, e do lado direito uma leve classe 2 de caninos, mas provavelmente por Bolton. Me parece aqui que os pré-molares inferiores do lado do quadrante 4 são proporcionalmente maiores que os pré-molares superiores. Um leve desvio de linha média, que a doutora relata ser inferior, então precisa corrigir a linha média inferior para o lado esquerdo do paciente. Pelas fotografias oclusais, eu vejo então um bom alinhamento e nivelamento dos dentes, um arco razoavelmente expandido, talvez uma inclinação para a lingual dos dentes posteriores mais pequena, algumas recessões, mas também muito leves, né? E um periodonto saudável, né? Não muito fino também. E um overjet que não é muito grande, né? E a gente precisa criar talvez aqui um overjet um pouco maior para a extrusão desses dentes. Observando essas fotografias, vou mostrar para vocês agora as radiografias do paciente. Então eu tenho o 4.8 e 1.8 que já serão extraídos, né? Uma leve reabsorção radicular na região anterior e inferior, o periodonto bem preservado, as raízes estão bem paralelas. Aqui na radiografia, na teleradiografia, a gente consegue já observar, então, o goníaco aberto, né, o plano mandibular mais aumentado, dali o AFAI dá para enxergar melhor, o perfil convexo também a gente consegue visualizar melhor aqui. Pergunta que eu faço para vocês responderem no chat, primeiro, em qual modalidade vocês incluiriam este tratamento? Qual modalidade? E segundo, como é que vocês planejariam um caso como esse? Lembrando, então, a origem da mordida aberta, se a gente recordar isso, que a gente já viu isso, e a gente tem ainda contato com esses pacientes, apesar da incidência da mordida aberta ser maior numa fase inicial, né, numa dentadura mista, ou talvez em crianças, a gente mantém-se isso também com uma incidência, porém baixa em adultos. E a gente tem, então, uma mordida aberta que pode ter uma origem esquelética, como também pode ter uma origem dentária, né? Quando ela é uma origem esquelética, e aí a gente tem a possibilidade de corrigir, podemos corrigir de uma maneira ortopédica, podemos corrigir de uma maneira cirúrgica, como também podemos fazer um tratamento compensatório, né? Aqui, ou se for de uma mordida aberta de origem dentária, então a gente vai trabalhar exatamente ortodonticamente apenas com os dentes. Ok. Muita gente respondendo comprehensive, tem moderate também. Então, aqui a queixa do paciente é a mordida aberta, né? Se a gente avaliar as fotografias, avaliar as radiografias, é um caso de mordida aberta esquelética, né? Então, ele tem a exposição, um sorriso gengival, ele tem uma altura maxilar aumentada, o perfil convexo, né? A rotação horária, então, da mandíbula. E a Mônica coloca aqui para mim que é um comprehensive com intrusão posterior e leve extrusão anterior. Então, esse é o planejamento da Mônica de uma mordida aberta dentária, o que eu concordo, né? Comentei com essa doutora a respeito da possibilidade de corrigir isso cirurgicamente com o paciente, né? Já que a gente identificou isso com uma mordida aberta de origem esquelética, né? O paciente ele se recusa a fazer o tratamento com ortodôntico cirúrgico, então a gente vai focar aqui na parte da mordida aberta dentária, né? Como a Mônica relatou ali, então com uma intrusão posterior e com uma leve extrusão anterior. Quando a gente trabalha, então, com a mordida aberta de origem dentária, eu tenho essas três possibilidades. A intrusão posterior, superior e inferior. Eu tenho a extrusão anterior, inferior ou superior. E eu
posso, se possível, associar ambas as modalidades, ambos os planejamentos, o que me aumenta, então, a previsibilidade do meu tratamento. A Mônica comentou aqui que eu tenho que fazer uma leve extrusão, né? Então, se eu puder depender um pouco mais da intrusão do que da extrusão, o paciente já tem um sorriso gengival. Então, isso talvez traria um resultado estético melhor para esse paciente, ok? Que já recusou uma correção ortocirúrgica. Quando a gente pensa em mordida aberta, na intrusão, então eu posso trabalhar com intrusão ou com extrusão anterior. Na intrusão posterior, eu tenho um limite. Então, aquilo que eu consigo com alinhadores é até 0,5 milímetros de intrusão. Ok. Passado disso, de 0,5 até 1 milímetro, torna-se um movimento moderado. Né? Provavelmente já vai pintar para vocês aquela bolinha azul no movimento moderado no seu ClinCheck. A partir de 1 milímetro de intrusão, eu já tenho um movimento avançado. Dali, eu posso parar para pensar numa ancoragem esquelética ou até num sequenciamento de uma movimentação sequencial de intrusão que a gente vai mostrar para vocês no ClinCheck de hoje. Então, ali, eu posso pensar nessas três possibilidades. Uma intrusão de 0 até 0,5, de 1 milímetro, maior que 1 milímetro. Toda vez que a gente faz uma intrusão posterior, eu rodo a mandíbula no sentido anti-horário e fecho a região anterior. Se eu faço o trabalho de 1 milímetro na região posterior de intrusão, eu crio ali uma sobremordida, eu fecho a minha mordida anterior em torno de 2 a 3 milímetros. Posso também trabalhar nesse ClinCheck com extrusão anterior. A extrusão de dentes anteriores ela é bem previsível se até 2,5 milímetros de extrusão relativa. Passou para um tratamento moderado, eu venho com uma extrusão de 2,5 milímetros de extrusão pura. Daí o software provavelmente vai lançar para mim os attachments de extrusão, otimizados de extrusão. E também tenho, a partir de maiores, extrusões maiores que 2,5 milímetros, eu já vou pensar num movimento avançado, né, que provavelmente terapias auxiliares com botões e elásticos serão necessárias. Toda vez que eu tenho um ClinCheck com intrusão posterior, eu vou enxergar nele um jump vertical. Então, eu planejei um ClinCheck que eu quero intrusões posteriores. Então, o próprio software, ele vai me trazer um ClinCheck com pulo vertical. Então, eu tenho a primeira imagem aqui da esquerda, o inicial do tratamento. Durante o tratamento, eu criei, então, uma intrusão dos dentes posteriores, pode ser ela sequencial ou simultânea, o que me leva à desoclusão de todos os dentes eles ficam sem encostar, e depois eu tenho um pulo vertical. Vou mostrar também no ClinCheck de hoje que eu posso demonstrar esse pulo vertical no último estágio e deixá-lo lá no último estágio, como também eu posso deixar ao longo do tratamento, que é o que vai acontecer na boca do paciente. Conforme vai intruindo dentes posteriores, a mordida anterior vai se fechando automaticamente. Para ajudar, para auxiliar nos tratamentos de mordida profunda, então o que a gente vai pedir? Pedir o uso, o recomendado para aumentar o track do alinhador e auxiliar na intrusão, o mordedor ou os TIWIs na região posterior, que é a região onde vai encostar e a região onde a gente está planejando a intrusão, ou até mesmo o uso do VPRO5, que é um acelerador de alta frequência que vai melhorar a adaptação dos alinhadores, assim como pode acelerar o movimento dentário, acelerando então a troca dos alinhadores, ok? E qual é o movimento em relação, isso a gente viu então em relação à intrusão, a gente vai ver então qual é o movimento mais previsível em relação à extrusão dos dentes. Sempre pensar numa extrusão relativa. O que é uma extrusão relativa comparada com uma extrusão pura? Pura é a extrusão no longo eixo do dente, relativa sempre relacionada com uma lingualização. Então todo tratamento de mordida aberta, se eu puder associar uma lingualização dos dentes, eu estou tornando aquela a lingualização dos dentes anteriores, eu estou tornando aquela extrusão mais previsível. E quando não for suficiente essa extrusão relativa, eu associo então a extrusão pura dentro desse ClinCheck. Aqui, então, os attachments otimizados de extrusão em bloco, quando aparecerem, eles vão aparecer nos incisivos que vão instruir, podem ser incisivos ou em caninos, ou em ambos, e a gente vai aceitar esse attachment otimizado de extrusão.
Então, ele tem esse bisel, onde o alinhador ele vai apoiar sobre esse bisel, que é a face ativa do attachment otimizado, e vão existir forças na região posterior que vão ser contrárias, como uma ancoragem ao movimento de extrusão dos dentes anteriores. Então, uma força contrária na região dos dentes posteriores, levando os dentes à intrusão também da região posterior. Aqui eu trouxe para vocês um artigo de 2020 do Progress in Orthodontics. Ele é uma avaliação de mordida aberta, avaliação do fechamento da mordida aberta usando alinhadores. Então, foi utilizado alinhadores Invisalign, e foi um estudo retrospectivo. Um estudo retrospectivo avaliando, então, 45 pacientes, né, utilizando, então, os alinhadores para o tratamento de mordida aberta, e tem como conclusão que o fechamento da mordida aberta, ele ocorreu principalmente pela combinação da extrusão dos incisivos superiores e inferiores, assim como com a intrusão dos molares superiores e inferiores, e a partir dali uma rotação no sentido anti-horário da mandíbula. Tá? Então, aqui também foi observado que uma retração maxilar dos incisivos superiores e inferiores foi observada. Dali já se associou, então, a extrusão relativa desses dentes, tá bom? E que o efeito dos alinhadores Invisalign no fechamento, ele é muito bom, e ele controla a dimensão vertical em pacientes de mordida aberta. Então, já existem vários estudos já trabalhando, então, distalizações com mordidas abertas. Então, o controle vertical, ele é presente no sistema de alinhadores, principalmente por causa da espessura de 0,7 de cada um dos alinhadores, né? O que promove, então, um controle vertical melhor. Quando a gente pensa em mordida aberta, a gente nunca vai pensar, eu preciso distalizar molares, mas em classe 2, por exemplo, classe 2 em mordida aberta, fazendo essa distalização sequencial posterior e associando essa intrusão a esses molares, a gente tem o resultado, então, da rotação anti-horária da mandíbula. Ok? Aqui a Elisa pergunta com qual frequência a mordida dos TIWs. Eu costumo recomendar aos pacientes, Elisa, que eles mordam os TIWs na região posterior cada vez que eles inserem os alinhadores em boca. Não só para tratamentos de mordida aberta anterior, mas assim como para qualquer tratamento Invisalign. Então, o paciente inseriu os alinhadores em boca, ele morde os TIWs de um lado até o outro e ele volta. E isso cada vez que ele insere. Então, para garantir, então, uma melhor adaptação do alinhador, assim como para ajudar, então, no contato auxiliar na intrusão desses dentes posteriores. Como é que a gente vai solicitar, então, uma revisão de Clean Check para Team One? Então, a gente está naquela página. Deixa eu voltar aqui. A gente está nessa página onde você tem acesso através do site da Team One a esses dois serviços, e aí eu clico ali em revisão de Clean Check. A revisão de Clean Check, ela tem um custo e vai variar de acordo com a quantidade de casos que você enviar durante o mês, e sempre o pagamento vai ser processado na primeira semana do mês seguinte da solicitação. Então, relembrando que é através do site.team1.one/TPS que você tem acesso a esses dois serviços da Team One. Eu tenho, então, cliquei ali em revisão de Clean Check, e além daquele breve cadastro que você já fez para poder se cadastrar no site da Team One, você vai dentro da sua IDS, na aba conta de equipe, abrir uma conta de equipe para nós da Team One, porque para nós termos acesso direto ao Clean Check de vocês, eu entro com esse ID, e esse login e essa senha que vocês criaram como se fosse conta de equipe. Tá bom? Tendo isso, a gente tem acesso direto ao Clean Check de vocês, assim como poder fazer também todas as revisões, todas as modificações e enviá-las. A revisão de Clean Check, ela pode ter ou não exclusividade com algum consultor. A gente clica, coloca o nome do paciente, o PID, que é aquele hashtag do paciente, e deixa as suas considerações, então o seu planejamento e as suas dúvidas em relação a esse planejamento, ok?
E aqui, doutora Fernanda Ciotti, de Campinas, doutora Luciana West, recém-chegada da Suíça, aqui já residindo em São Paulo, são as duas consultoras da Team One, que vão atender vocês fazendo as revisões de CleanCheck. Elas são especialistas em ortodontia, já trabalham com Invisalign também há muito tempo, já têm muita experiência desse contato e orientação com os doutores, ok? E outra modalidade de revisões de CleanCheck, a gente tem a consultoria VIP Web com Elaine e comigo, que são 25 minutos de contato via compartilhamento de tela. Então, a gente abre o CleanCheck na tela de vocês, para tirar as dúvidas, para revisar o CleanCheck, para tirar dúvidas clínicas ou sobre o software ou do próprio iTero, tá bom? Essa é uma outra modalidade de serviço de TPS da Team One. A Silvana, ela pergunta, vocês trocam os attachments otimizados por retangulares com bisel quando temos um valor grande, por exemplo, de rotação, para ser mais previsível o movimento, ou você mantém o otimizado? Depende muito, Silvana. Não sei se você quer dizer, por exemplo, vamos pensar numa rotação de canino inferior. Aquele canino inferior que ele está rotacionado, além disso, angulado e, além disso, intruído. Então, ele está em infraoclusão, rotacionado e angulado. Normalmente, quando são vários movimentos para serem realizados no mesmo dente, a gente segmenta os movimentos e deixa um attachment um pouco maior, então retangular horizontal, por exemplo, ou inclinado de 4 milímetros. Agora, se eu tenho um movimento mais simples, então apenas uma rotação desse canino, você pode manter o otimizado sim de rotação nele, ok? Normalmente a gente troca o attachment otimizado de rotação nos caninos superiores, normalmente quando vai fazer um mesial in, porque é um attachment que ele é muito grande e ele é muito visível, ele fica bem na esquina da boca e ele é bem volumoso, e com o alinhador fica mais volumoso ainda. Então, normalmente, por estética, a gente acaba trocando, então, os attachments de rotação mesial dos caninos superiores, ok? Passando agora, eu vou só pedir licença para vocês, que eu vou parar um pouquinho o compartilhamento dessa tela, que eu vou abrir o CleanCheck para vocês, tá? Um momentinho. Veja se vocês conseguem visualizar o CleanCheck comigo. Esse CleanCheck, eu ocultei os dados do paciente, eu vou pedir para vocês, então, não fotografarem, para preservar o paciente. Ele é um CleanCheck recebido pela doutora Denise, ela me cedeu esse CleanCheck. Obrigada, Denise, acho que você está me ouvindo também. Esse paciente é o paciente das fotografias que a gente mostrou ali na avaliação de caso. É um paciente com mordida aberta, ele tem o sorriso gengival, um desvio de linha média que é inferior para o lado direito. Tenho também a classe 1, uma leve classe 2 na região de caninos, mas muito pequena, provavelmente por Bolton. E aí a gente vai abrir agora todas as tabelas para visualizar. Também tem um encaixe muito bom na região posterior, talvez segundo os molares um pouco angulados, provavelmente pela erupção dos terceiros molares. Aqui ainda presente o dente 1.8, que será extraído, e o 4.8 que a gente observou na radiografia panorâmica também será extraído. Acredito que todos estejam visualizando, sinalizem aqui para mim se estão visualizando o CleanCheck. Então, estou num CleanCheck de mordida aberta e ele tem um rachurado. Observe comigo que tem um rachurado aqui no último estágio, antes da cadeia elástica virtual, que são aqueles 3 pares de alinhadores que contraem a região anterior e os contatos da região anterior. Então, eu tenho um rachurado que, ao apertar o play, vou deixar na vista lateral, é um CleanCheck que já extraiu 1.8, intrui sequencialmente de distal para mesial os dentes posteriores e no final do tratamento ele dá um jump. Um estágio antes do 48, ele tem todos os dentes sem se encostar, então todos os dentes, não tem nenhum dente ocluído, e de um estágio para o outro acontece o jump vertical.
Então, esse é um jump vertical, que é mais fácil de ser visualizado. Existem dois tipos de jump nos clean checks da Invisalign. Ou são jumps anteroposteriores. Aquele anteroposterior pode ser uma correção cirúrgica, como pode ser também uma simulação de uma repostura mandibular, quando tem um shift mandibular. E temos aqui a presença de um jump vertical. Ok? Não é para remover, então esse jump vertical sempre vai aparecer nos clean checks de vocês quando tem intrusão posterior. E eu posso visualizar esse jump de outra maneira. Como? Clico lá em mordida, me dá esse box, e nesse box está clicado que eu estou vendo o jump ao final do tratamento ativo. Então, meu rachurado está lá no final do tratamento ativo. Ok. Posso visualizar esse rachurado ao longo do tratamento? Então, observem que mudou. O rachurado ele ficou durante toda essa linha do tempo do tratamento. E o que, que eu tenho? Eu tenho, ao apertar o play, uma intrusão sequencial posterior, mas ao mesmo tempo vai me fechando a mordida aberta anterior. Então, o que, que acontece? É isto que vai acontecer clinicamente, de acordo com a intrusão posterior. Tá? Então, eu posso visualizar desta maneira, como também posso visualizar ao final do tratamento ativo, ok? Então, jump vertical, e não é para ser removido, então ele vai aparecer no seu clean check toda vez que você planejou uma intrusão posterior, ok? Então, nesse caso, observem que a doutora planejou uma intrusão posterior, assim como uma extrusão de dentes anteriores, e já me aparece botões pretos e azuis de intrusão. Quando eu clico, passo o meu mouse sobre o botão preto, que já me indica um tratamento avançado, clica ali. Aparece para mim uma intrusão de 1,17 milímetros, que já é maior que 1 milímetro de intrusão. Lembra que a gente viu naquela tabela, então, intrusões posteriores maiores que 1 milímetro já é considerado um tratamento avançado. Então, toda vez que você tem uma intrusão maior que 1 milímetro, que não é já muito previsível, apenas com alinhadores, o que, que eu posso fazer? Posso partir para ancoragem esquelética? Sim, mas eu também posso fazer uma intrusão sequencial. O protocolo da Align é fazer essa intrusão simultânea. Conforme ele intrui dentes posteriores, ele extrui dentes anteriores. Nesse caso, quando a gente faz uma intrusão simultânea, iniciando então do distal para o mesial, eu torno essa intrusão mais previsível. Então, recomendações. Intrusões a partir de 1 milímetro, eu vou recomendar intrusões sequenciais. E como eu escrevo isso para o técnico? Lá em nova modificação, para o técnico, eu vou escrever sequenciar a intrusão posterior, superior e inferior, iniciando pelos segundos molares. Eu já fiz um pedido desses de intruir sequencialmente, só que eu não escrevi ao técnico, que é de distal para mesial, e ele acabou intruindo de pré-molares para os segundos molares. Então, convém escrever, então, intruir sequencialmente dentes posteriores, superiores e inferiores, se você optar pelas duas situações, o que deixa o tratamento mais previsível, e iniciando, então, pelos segundos molares. Ok? Quando a gente abre a tabela de estágios, então aqui em cima, tabela de estágios, o que, que eu enxergo? Eu enxergo um movimento sequencial. Eu tenho um movimento anterior acontecendo, que é a extrusão e nivelamento dos incisivos, mas ao mesmo tempo eu tenho um sequenciamento da região posterior. Então, inicia-se a intrusão do 1.7, depois vem a intrusão do 1.6, depois vem a intrusão de 1.5, para cada um dos dentes que está intruindo receber a ancoragem dos outros dentes que estão parados. Isso torna, então, o movimento de intrusão posterior mais previsível, ok? Então, eu tenho, para visualização, gosto de deixar, então, o meu jump lá no final do tratamento, porque eu sei o que, que é movimento dentário, daquilo que é, da correção da mordida. E outra maneira de você poder visualizar isso é através da sobreposição. Então, relembrando, a sobreposição vai me mostrar a diferença entre a situação inicial e a situação final. Quando eu clico em mostrar sobreposição dental, vou colocar na vista oclusal para vocês. Essa vista oclusal, eu cliquei com o botão direito do mouse e cliquei ali em vista oclusal, abre a vista oclusal superior e inferior ao mesmo tempo.
Quando a gente clicou lá em sobreposição dentária e deixa lá no último estágio, eu tenho dentes em azul início do tratamento, dentes em branco final do tratamento. Então ali eu vejo a modificação dentária produzida nesse CleanCheck. Quando eu clico lá em sobreposição e eu quero saber a correção da mordida, o que me aparece? Aparece dentes em branco, a movimentação dentária, e essa porção amarela é o que foi corrigido através do meu jump, tá? Então, através da mordida. Então, uma coisa é o que o CleanCheck me traz de movimentações dentárias e a outra coisa é quando eu associo movimentos através dessa intrusão e aplicação dessa rotação anti-horária da minha mandíbula. Então, eu posso aqui, e eu vou lá em oculto, eu consigo visualizar o que foi movimentação dentária e o que foi, então, através do jump anteroposterior, jump vertical, nesse caso. A Silvana perguntou para revisão com compartilhamento da tela, entra no site da Team One mesmo para acessar? Isso mesmo, Silvana, e dentro das opções, aí você vai escolher a opção do TPS VIP Web, né? Tem um TPS presencial, VIP presencial, mas eu ainda estou na dúvida se a Elaine está fazendo esse presencial devido à pandemia, mas tem esse que é o web, que é compartilhamento de tela também através do site. Então, aqui, retornando então ao CleanCheck, eu vejo ao apertar o play aqui embaixo, conforme vai intruindo dentes posteriores, já está programado então uma extrusão dentária na região anterior, superior, anterior e inferior. Então eu vejo menos extrusão, né, como a Mônica relatou, e também a doutora, a dona do planejamento também não gostaria de muita extrusão. Ao mesmo tempo, para isso acontecer e a mordida fechar nessa região anterior, lembra que a gente comentou sobre o overjet, que era um overjet muito raso para acontecer essa extrusão e o fechamento no sentido anti-horário da mandíbula. Conforme vai intruindo, a mandíbula vai rotacionando, que isso é benéfico para o perfil do paciente, mas eu não tenho overjet. Então aqui, IPR anterior e inferior, né, até o uso de ancoragem de elástico de classe 3, para me ajudar então nessa lingualização, e que cefalometricamente a gente viu também que os incisivos inferiores eles podem ser lingualizados, e o que me aumenta então o overjet, conforme vai fechando a mandíbula no sentido anti-horário, eu tenho espaço para acontecer essa rotação. Tá? Então, dali o IPR programado. Lembra que eu falei para vocês que a extrusão anterior, se estiver associada, então, a uma extrusão relativa, então, a partir de uma lingualização, torna-se, então, um tratamento mais previsível. E aqui embaixo, a mesma coisa, colocou o IPR para lingualizar esses incisivos, e esses incisivos lingualizados, eles extruem também relativamente. Então, a gente não vai depender nem da extrusão pura, né, no longo eixo desses dentes. Então, observe novamente, eu tenho então uma expansão do arco e o fechamento, uma correção da linha média inferior, levemente da superior aqui nesse CleanCheck, e aí o jump. Observem outra situação comigo. Quando eu coloco na vista lateral, não sei se alguém reparou, que parece que tem um movimento de vai e vem desses dentes. Então, eu tenho intrusão de segundos molares, primeiros molares, segundos prés, primeiros prés. Feito isso, parece que os dentes começam a extruir novamente. Né? Nesse caso, a gente vai pedir para remover. O que aconteceu nesse CleanCheck nesse período? Vou colocar na vista anterior, isolar apenas o arco superior, e eu tenho o quê? Ao apertar o play, eu tenho intrusão, que a gente não vai enxergar nessa vista, mas eu tenho uma expansão na região, e observem que depois começa um torque muito acentuado da raiz para vestibular e da coroa para lingual, o que, se eu isolar o CleanCheck, removendo então o IPR, os attachments, removendo os attachments e o botão de avaliação, olha como finaliza com os dentes posteriores muito inclinados para lingual e raiz para vestibular. Então, eu vou remover esse torque, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui as modificações, então, que eu vou fazer nesse CleanCheck. Quando eu quero modificar o meu CleanCheck, eu clico ali em fazer
né, em nova modificação, cliquei naquele box, vai aparecer essa tela onde ele me separa o lado esquerdo, a configuração inicial, e é onde eu consigo apertar o play aqui embaixo, e é o meu clean check dinâmico. Eu estou enxergando estágio a estágio o que está acontecendo. E do meu lado direito, eu tenho uma imagem estática, então eu não tenho play para apertar aqui embaixo, eu não vou enxergar nada se movimentando sozinho ao apertar o play, e eu tenho então o clean check de eu tenho o clean check, então, estático, referente ao meu último estágio do meu clean check dinâmico. Então, o meu último estágio, eu passo ele aqui para nova modificação, onde eu consigo modificar através dos controles 3D, que são essas ferramentas, as posições ideais de cada um dos dentes, ok? Eu vou fechar essa aba para deixar ela um pouco maior, apenas a aba de controles 3D. Então, nesse caso, o que aconteceu naquele meu clean check? Eu tenho, então, um clean check com intrusão sequencial posterior, então foi intruindo sequencialmente, mas depois eu tenho como se fosse um vai e vem dessa intrusão a partir do tórico que ele me dá acentuado de lingual de raiz vestibular de coroa. Posso solicitar isso direto para o técnico ou posso fazer através dos controles 3D. Quando eu escrevo, eu peço, então, por favor, remover tórico vestibular de raiz barra lingual de coroa dos dentes posteriores Então, ele vai remover esse movimento para mim. Como também posso fazer esse movimento através dos controles 3D. Como? Se eu checo que aconteceu esse movimento nos meus posteriores, eu clico no Ctrl, que é o botão Ctrl, aí no seu Mac é no Command, cliquei no Ctrl, cliquei em cada um dos dentes, ele vai sinalizando como dente em branco, e eu vou trabalhar então com o torque desses dentes. A coroa ela foi muito lingualizada. Vou ali no item de inclinação da coroa para vestibular ao lingual. Cliquei no ícone. Acende-se então uma seta que é metade azul, metade verde. E a seta que eu quero ir na direção azul, posso clicar tanto aqui pela minha barra de ferramentas, que eu vou clicando no meu azul e o dente vai vestibularizando. Assim como posso clicar diretamente sobre os dentes, onde eu consigo fazer um movimento para vestibular desses dentes. Vou dar um refresh, só um momentinho, porque acho que expirou o meu tempo. Toda vez que vocês estão modificando e de repente trava o controle 3D de vocês, é porque vocês já ficaram um tempo sobre essa tela. Aqui em cima tem um botão refresh, que é você recarrega a página, ele retorna, e aí eu consigo então fazer as modificações dentro dessa barra de ferramentas. Então aí, recarregou, vou lá retornar com vocês na vista oclusal, estou com o botão no Ctrl, estou clicando em cada um dos dentes, selecionei os dentes que eu quero movimentar, posso fazer isso através do meu próprio dente, movimentando a inclinação da coroa para vestibular, como também posso fazer através da minha barra, direto na barra, clicando então ali na parte azul, que me indica que é uma inclinação vestibular dessas coroas. Ao mesmo tempo, o que eu observei? Que as minhas raízes estavam muito para vestibular. Dali eu vou para o ícone de tórico de raiz, que é esse ícone acima, e nesse ícone acima, nessa vista, eu consigo visualizar melhor, talvez aqui ou por frontal, eu consigo modificar. Estava com torque exagerado na região vestibular, torque exagerado de raiz para vestibular, eu venho direto sobre o meu dente e faço essa movimentação do torque lingual dessas raízes, como também posso vir dentro da minha aba de ferramentas e fazer a movimentação do torque lingual. Onde que eu checo a quantidade de torque realizado dentro do meu clean check? Vou lá dentro,
da minha tabela de movimentos dentários. Então, a tabela, eu estou abrindo a tabela através desse ícone aqui na barra superior do meu CleanCheck. Abri a tabela de movimentos dentários. Estou no arco superior, então ela é dividida em arco superior e inferior. Dependendo do tamanho da sua tela, cabe até, abre-se junto à aba do arco superior com o inferior. E eu posso, aqui tem a base do dente, quando eu vou avaliar torque radicular, eu vou colocar na base do dente em raiz e eu vou checar o que a Line fez para mim, final da Line, o que ela fez em relação ao torque desses dentes posteriores. Então, eu chequei que no 1.6, no 1.5, no 1.4, a raiz está vestibularizando em torno de 6 milímetros, 5 milímetros de um lado e um pouco menos do lado oposto, que é o quadrante 2, mas também está vestibularizando 3.7, 2.1, 2.6. E quando eu faço as modificações, eu vou lá em doutor, né, então foi o que eu modifiquei sobre o CleanCheck, eu já acabei lingualizando um pouco mais as raízes, eu eliminei o torque desse lado, então as raízes estão, ao invés de vestibularizar e criando torque vestibular de raiz, eu levei para lingual. Então, toda vez que eu quero checar o torque, a quantidade de torque exercida sobre os meus dentes, principalmente em casos de recessões ou retrações, que eu quero evitar total contato das raízes com a tábua óssea vestibular, eu vou checar nessa tabela de movimentos dentários, ok? Então, esse CleanCheck, ele já apresenta, então, uma intrusão. Se, por acaso, a intrusão posterior não fosse necessária essa quantidade de intrusão posterior, apenas 0,5 milímetros, o movimento seria um movimento simultâneo. E como que eu ia enxergar isso dentro da aba estágios? Eu ia enxergar todas as linhas em branco preenchendo essa aba estágios. Então, intrusões posteriores de até 0,5 milímetros, eu vou deixar essa intrusão posterior acontecer de uma maneira simultânea, todos os dentes posteriores intruindo ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, extruindo os dentes anteriores. Então, eu solicito, dessa maneira como vocês estão visualizando nesse CleanCheck, como intrusão sequencial, normalmente com intrusões maiores que 1 milímetro. E se eu precisar de uma intrusão maior ainda, normalmente maiores que 1 milímetro, eu faço o sequencial e a partir de 2 milímetros, 2 milímetros e meio, ou até mesmo 3 milímetros de intrusão posterior, se esse é o planejamento, se é uma mordida aberta anterior excessiva, eu vou planejar com ancoragem esquelética. Tá? E normalmente com ancoragem esquelética na região anterior, entre segundos pré-molares e primeiros molares, e na região palatina, entre os molares, são as melhores regiões onde a tábua óssea ela aceita melhor a ancoragem interradicular. E ali passar um elástico de um mini implante ao outro mini implante sobre os alinhadores. Então, eu planejei dentro do meu CleanCheck essa intrusão, e essa intrusão pode até ser sequenciada, mas também eu posso, então, utilizar o artifício da ancoragem esquelética maior sobre esses dentes. E todo CleanCheck com uma mordida aberta, então, excessiva, eu vou tentar associar de tudo nesse CleanCheck. Intrusão posterior, extrusão anterior, tanto superior quanto inferior, tanto superior quanto inferior, tá? Lembrando que em extrusões anteriores, se aparecer o attachment otimizado de extrusão em bloco, a gente vai aceitar esses attachments nesses incisivos, assim como apareceu um único aqui na região de caninos, então esse é um attachment otimizado de extrusão. Também posso aceitar, devo aceitá-los quando eles aparecerem na região dos incisivos. E eles vão aparecer conforme a gente tem pelo menos 0,5 de extrusão pura desses dentes, tá? Às vezes não aparece, mesmo que o dente está extruindo, mas é porque ele recebeu essa extrusão relativa, normalmente associada, então, a uma lingualização daqueles dentes, ok? Então, aqui eu tenho o overjet, o resultado final desse CleanCheck, ele é muito bom,
né? Só os meios que a gente vai remover, então a gente está removendo aquele torque e provavelmente o tempo de tratamento ele vai ser encurtado, já que a gente não vai ter esse vai e vem de torque dos dentes posteriores, o que come muito. Toda vez que a gente tem um movimento radicular excessivo dos dentes, o tempo de tratamento ele se alonga, tá? Então toda vez que a gente mexe com raiz, então tratamentos transversais, ou anteroposteriores, quando a gente tem correções sagitais e tenho distalizações ou mesializações, o tempo de tratamento também vai se alongar. Então, nesse caso, eu tenho uma intrusão sequencial e vou mantê-la, só vou remover, então, esse torque dos incisivos, da região posterior e manter, então, esse desgaste anterior e inferior, o uso do elástico de classe 3, que pode ser controlado, pode ser noturno, e a gente vai controlando a força desse elástico, assim como a frequência que ele vai ser utilizado, para criar esse overjet, para poder então rotacionar a mandíbula no sentido anti-horário, ok? Denise, eu vou mexer nesse seu clean check e envio para você, tá bom? Ainda tem algumas posições dentárias que eu ainda vou modificar. Eu vou parar um pouquinho para vocês a apresentação e vou voltar ali na tela. Então, a gente faz as revisões de clean check em todos os webinars. Esses clean checks, esses webinars, eles ficam todos gravados dentro da plataforma. Então, quem já fez aquele breve cadastro que eu mostrei para vocês no site, time 1.1, todos vão ter acesso a esses webinars após o cadastro. São webinars gratuitos, né? E aqui é o QR Code do canal do YouTube da Team One. Então, todos os webinars, eles ficam gravados ali. Então, tanto na plataforma como lá no YouTube. Tá bom? E para maiores informações, então, team1.one, então a gente consegue acessar. Eu vou só um pouquinho no chat para poder responder as perguntas de vocês. Então, a Camila já vai mandar para você, Silvana, o link de acesso. A Elisa pergunta, caso houvesse uma mordida de topo, quase cruzada na região dos molares, poderia ser associada a mecânica de elástico de descruzamento simultâneo a esses movimentos de intrusão sequencial? Perfeita pergunta, Elisa. Eu tive um caso semelhante a isso, bem semelhante a isso. Quando tiver um tempo, eu vou mostrar para vocês aqui no webinar. É uma mordida cruzada unilateral com mordida aberta associada. Normalmente, numa terapia convencional, a gente vai trabalhar, então, com a gente vai trabalhar, então, trabalhando transversal. Normalmente a gente trabalharia o transversal e depois essa mordida aberta. Nesse clean check que eu fiz, eu associei as duas coisas. Como você disse, eu fiz um movimento de intrusão sequencial e, ao mesmo tempo, usando elásticos cruzados para descruzar a mordida do lado esquerdo, tá? Fiz uma expansão no clean check, sobrecorrigida, principalmente desse lado, com uma contração também da mandíbula nesse quadrante 2, nesse quadrante 3 também, que era do lado esquerdo da mordida. Então, associei. O que eu tive de resultado? Além disso tudo, a paciente era uma classe 2 unilateral esquerda. Então, eu tive resultados na mordida aberta, a mordida aberta fechou, era uma mordida aberta de 3 milímetros na região de incisivos, ela fechou e descruzou. Não tive resultado em relação à correção da classe 2, mas também não tinha planejado isso nesse primeiro setup. Então, eu foquei no fechamento da mordida, que era a principal queixa principal da paciente, assim como no descruzamento. A paciente foi extremamente colaboradora, tá? O uso do elástico cruzado, ele leva, então, a tendência de extrusão desses dentes, mas a paciente, ela sempre estava mordendo, ela fez uso também do Vepro 5 durante o tratamento, dos Chewies, né, tudo que eu podia associar, e ao mesmo tempo era uma paciente que poderia extruir dentes anteriores. Então, quando eu olho a foto inicial com a foto final, eu vejo realmente uma exposição maior dos incisivos superiores da paciente, tá bom? O Vanderlei, ele perguntou que eu utilizei simultaneamente a ferramenta de vestibularização e de torque das raízes. Não, eu fiz de maneira segmentada, Vanderlei. Primeiro, eu cliquei em todos os dentes e modifiquei apenas a inclinação das coroas para vestibular.
que elas estavam muito inclinadas para a lingual, e depois eu cliquei no ícone de cima, que é o ícone de torque das raízes, naquele ícone da tabela do de cima, para mexer então no torque daquela raiz. Tá bom? Obrigada, Cris. A Elisa, o paciente consegue colocar facilmente os elásticos sobre o mini implante? Sim. É bem visível, ele consegue sentir bem, então é possível sim. Calçou os alinhadores, passa o elástico de um mini implante ao outro, tá bom? A Fernanda, a ancoragem esquelético elástico 516, o paciente tira e põe, é fácil e usa o dia todo? Usa o dia todo. O 516 vai depender um pouquinho da distância entre os mini implantes, mas normalmente eu fiz com elástico 1/4 médio e cheguei a passar para 316 médio, tá? E a gente vai ajustando essa força. E usa o tratamento inteiro, porque o tratamento inteiro estava programado no CleanCheck, essa intrusão posterior, tá? E na frequência que você perguntou, é o dia inteiro, remove apenas para comer, tá? O elástico vai ter uma força contrária ao movimento da intrusão, não vai ser contrária, vai ser a favor, então é da um mini implante na vestibular, um mini implante da palatina, e ele coloca o elástico sobre o alinhador, calça primeiro o alinhador, depois passa o elástico. E qual é a previsibilidade de rotação do 47 e do 37? Eu não cheguei a comentar lá com vocês, né, em relação à rotação. Quando existem rotações na região que são extremidades, o importante é ou aceitar o attachment otimizado quando ele aparecer, ou sobrecorrigir o movimento ao ponto que o CleanCheck ele vai sinalizar a necessidade de inserir um attachment otimizado de rotação naquele dente, que normalmente vai ser um multiplano na região de molares, ou a gente fazer o uso de um attachment retangular, caso não tenha essa opção e o software não inseriu esse attachment multiplano no molar, tá? Lilian perguntou que está tendo dificuldade em entrar nos webinars. Não sei bem a sua dificuldade, Lilian, talvez você já está na plataforma Zoom, né? Não sei se é alguma coisa de instabilidade da sua internet. Acredito que a maioria tenha entrado, não tenha dado falhas hoje. Talvez seja, então, uma questão de instabilidade da sua internet. Vou pedir para você checar isso, tá bom? E o link é esse mesmo, onde você conseguiu entrar hoje. A Camila já coloca ali os links de entrada. A Ana falou que ficou com fone de ouvido. E presta atenção aí no paciente, Ana. E o Vanderlei escreveu que se expressou de um modo incorreto. Na verdade, o que eu queria saber é que se eu não poderia utilizar somente a ferramenta de torque. Quando você utiliza a ferramenta de torque, consequentemente existe um movimento da coroa também, mas ele não é da mesma intensidade quando você mexe no ícone de baixo, que é apenas a inclinação. Então, quando a gente mexe no ícone de baixo, que é a inclinação vestibular a lingual, pressupõe-se, o software pressupõe que você está deixando o ápice da raiz parado, tá bom? Quando você mexe na ferramenta de torque, ele faz o movimento na coroa, é visível a gente enxergar esse movimento em coroa, mas também menos. Então eu preciso associar esses dois ícones de ferramenta de torque e de inclinação para produzir aquilo que você quer. Às vezes é apenas a raiz, então depende do que está mostrando para você dentro da tabela de movimento. Naquele caso, Vanderlei, onde tinha, que eu mostrei no CleanCheck de vocês, precisava trabalhar tanto com raiz quanto com inclinação de coroa, tá bom? O Elcio, ele pergunta, o uso de elástico de classe 3 não vai ter uma força contrária à intrusão? Foi o que eu falei, Elcio, lá, né? O que é importante é você poder pesar, por isso que a gente faz sobrecorreções de intrusão também. Então, todas as bolinhas pretas, nem sempre você vai atingir aquela quantidade. Se você quer fechar 3 milímetros da anterior, você tem que planejar 1 milímetro, pelo menos, de intrusão posterior. E se você está planejando esse 1 milímetro de posterior, eu colocaria no seu CleanCheck 1,5 milímetro. Tá bom? Então, sempre sobrecorrigir a quantidade e o objetivo que você quer alcançar. Nesse caso, para mim, é importante o elástico de classe 3. Não sei se o paciente ele tem a postura da língua baixa ou um problema funcional,
né? E o elástico de classe 3, você aplicando aquela quantidade de 0,5 de IPR entre os dentes anteriores e inferiores, ele vai ajudar na ancoragem de criar esse overjet. Sem a criação de overjet, o que vai acontecer? Mesmo que intrua, acontece uma rotação anti-horária da mandíbula, mas ele não tem espaço para fazer essa rotação anti-horária. E aí vai ter uma colisão na região anterior. Tá? Então, para mim, é importante o uso desse elástico de classe 3, pelo menos no primeiro momento. Assim que você faz o IPR e você viu que no clean check, aqueles IPRs entram numa região no início do tratamento. Enquanto isso, está entrando, então, a intrusão, e a intrusão está acontecendo lá no meu segundo molar. Tá? Então, nesse primeiro momento, seria bem importante o uso do elástico de classe 3. Tá bom? A Inaudi falou que quanto à rotação do 37-47 é bem previsível. É previsível se você deixar os primeiros molares parados e trabalhar só com essa rotação dos segundos molares. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, sobre cada um dos webinars que a gente vem trazendo para vocês, né, sempre com alguma coisa a mais, algum detalhe. Eu sempre falo que toda vez que eu assisto um curso, e estou ansiosa para assistir o congresso da Abralo na sexta-feira. Cada vez que a gente pesca algum detalhe que para você cabe em algum tratamento que você está realizando ou em algum clean check que você está desenvolvendo, tá? Espero que tenha ajudado vocês um pouco e espero vê-los em breve. Então, hoje começa, então, o Step 1. Então, quem está conosco, até breve, até mais tarde. E para quem não está inscrito, veja lá no site da Team One, acessem o curso que melhor cabe para vocês no momento de vocês agora. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.